Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Erva Livre. Hoje eu estou aqui com um colega e parceiro de profissão, então ele veio contar uma coisa pra gente, já vou falar logo antes da apresentação, que é no início do episódio para você já saber. Aqui ele vai dar um puta spoiler do que você vai poder ver junto entre Social Weed e Erva Livre na Expo Cannabis Brasil. Então já fica nesse episódio para você chegar lá e ter o contexto total de tudo que você vai ver lá, certo? Hoje, senhoras e senhores, conosco ele que é filmmaker e dentro disso é diretor de fotografia, captador de áudio, editor e etc. E também um dos fundadores da Social Weed, aqui conosco, Marcel. Muito obrigado, irmão, por topar esse papo. Pô, imagina, certo? Obrigado você por pelo vir convite. de lá de Portugal, trocar esse papo aqui com a gente, certo? Maravilha, cara. Um prazer estar aqui. Muito legal conversar contigo, com a tua audiência aí. Vamos nessa. Vamos contar um pouquinho do que... Vamos nessa. Eu queria começar a entender assim, velho. Qual que foi a hora que você começou a filmar planta? Filmar sobre planta? Quando eu comecei a filmar sobre planta, eu comecei a fotografar a planta meio cedo. Logo quando eu comecei a me envolver com fotografia, eu já tinha uns amigos que plantavam e eu achava linda por causa da folha, né? O cerradilhozinho que tem. E aí eu já comecei a fotografar dali, fazia umas macro dos tricomas e tal, já mesmo sem ter muita referência, tá ligado? Como eu tinha ali o equipamento, tinha uma lente macro, pô, fui ali, os amigos biólogos e tal, lá em Curitiba. Deve ser animal, cara. E aí, tipo, tudo começou ali, meio que esse flerte do audiovisual com a cannabis. Mas eu nunca levei muito a sério, até porque tô falando de 2010, 2011, né? E, pô, nessa época tinha uma repressão muito forte, né? Bem diferente do que a gente tá vivendo hoje em dia. Então, aquilo nunca foi para frente, mas a fotografia, graças a Deus, foi. E aí, a partir de 2019, que eu me juntei com meu sócio, que é o Eric. Certo. A gente fundou a Social Weed e começou a se aplicar nisso, né? Usar o audiovisual como uma ferramenta de transformação, como um artivista mesmo, né? Produzindo arte com uma mensagem importante de mudança, de transformação, sempre relacionada a cannabis, porque a gente já tinha no nosso círculo social muitas pessoas envolvidas com esse mercado, pessoas que estavam ativamente trabalhando com a planta ou até sem tocar na planta, né? Com marcas de acessórios, etc. Então a gente acabou reunindo tudo isso com um pequeno círculo de amigos e conhecidos que a gente tinha, e aquilo foi tomando outras proporções aí ao longo da caminhada. Não, eu fiquei com uma dúvida. Então, você começou meio como fotógrafo, meio que junto, já começou fotografando planta? Cara, quando eu comecei a fotografar, eu tinha acesso às plantas, porque eu já fumava quando eu comecei a fotografar. Já pegou a câmera? Eu comecei a fotografar mais velho, eu já tinha 23 anos. E foi quando eu comecei que eu decidi levar um pouco mais a sério, velho. Eu resolvi que eu ia estudar fotografia. Eu já tinha terminado a faculdade, eu estava trabalhando e estava aquele ritmo de vida de trabalho, escritório casa, meio entediado, e aí eu fui procurar um negócio novo para fazer, fui estudar fotografia. Nessa época eu já fumava, tinha os amigos que plantavam, então meio que quando você começa a fotografar, você fotografa coisas do seu interesse, né? E esse era um dos interesses, né, cara? Então, o cara já tirou a lente da caixa assim, já abriu o kit e pau! Essa lente é boa mesmo, assim que testa, né? Muito legal, né, cara? Mas foi uma coisa bem natural, né? Tanto isso quanto a minha carreira com esporte e tudo mais. Eu também comecei fotografando muito skate e tal. Certo. Então eram as coisas que rondavam ali a minha vida, né? E por acaso nunca deixou de rondar. Então foi um pouco por esse motivo que a Social Weed surgiu. E principalmente por a gente sentir essa responsabilidade, né? A gente como usuário tem a responsabilidade de espalhar notícias verdadeiras, né? E a cannabis, infelizmente, ao longo da história sofreu muita propaganda enganosa, né? A propaganda proibicionista das guerras às drogas. Então, a gente tem hoje o poder de produzir o nosso próprio conteúdo, né? Você tem aqui o seu podcast, a gente tem um canal lá no YouTube, tem um Instagram legal. Então, é meio que a gente sentiu na responsabilidade mesmo de, a gente tem que mostrar o que essa planta é de verdade, porque ela não apresenta uma ameaça. A ameaça está no crime, né? O crime tem poder sobre a planta porque ela é proibida, mas por que ela é proibida, né? Então, inclusive
talvez porque o crime tem poder sobre a planta. Exatamente. Um dos motivos hoje em dia, com certeza, é isso aí. Mas, enfim. É cíclico como a planta, né? O crime é cíclico como é a planta. E a gente vê, né, principalmente em países como o Uruguai, né, que legalizou, que tem um modelo ali bacana, que o crime organizado já não tem muito poder sobre o tráfico, porque as pessoas hoje detêm o poder. Elas estão plantando. E elas estão se organizando em clubes para poder fazer escambo. Né? No Uruguai você não pode vender, mas você pode trocar com um amigo. Você tem a sua, eu tenho a minha. São strains diferentes. A minha te deixa mais ativo, a sua me deixa mais sedativo. Pô, vamos trocar aqui um pouquinho da minha pelo um pouquinho da sua. Eu acho que esse modelo, inclusive, é um dos mais legais, assim, um dos que mais representa mesmo o que é a erva, porque a erva é muito social, né? Ela é coletiva. Existe muito dessa troca. Se eu pego numa parada maneira, eu não vou ficar com ela lá sozinha. Eu vou querer chegar para você que é meu brother e falar, bro, Irmão, se liga, olha isso daqui que apareceu, saca? Então, tipo, a gente que faz uso disso e tá vivendo esses ambientes e esse coletivo, a gente sabe de como isso é verdade, né? Que é como apreciar um bom vinho, né? Tem o terroir, tem tudo aquilo. A cannabis não muda muito disso, né? Cada uma tem um aroma diferente, um sabor diferente, cada uma te traz uma sensação diferente, e tem umas que te fazem lembrar de umas que você usou quando começou a usar. Um cheiro, um sabor. Então existem memórias afetivas, enfim, é uma complexidade, né? Os aromas, os sabores e os efeitos e todas as aplicações que a gente tem hoje em dia, né? Não só no recreativo, mas também no medicinal e etc, né? Porque, bom, com a Social Weed a gente teve a oportunidade de conhecer grandes fazendeiros, né? E ver como também existe esse outro caminho, né? Que é o caminho do empreendedorismo, de você tocar a planta, mas ser algo benéfico no sentido de, vamos dizer assim, não que o recreativo não seja benéfico para você, ele traz algumas questões que estão aí abertas a debate, né? Mas no sentido de você ser um empreendedor como um fazendeiro planta o seu tomate, por exemplo, né? O seu alface tem suas hortaliças. Lá em Portugal, como existem algumas autorizações para o plantio de cânhamo industrial, além também do medicinal, né? Que eu detesto usar esse termo medicinal. Para mim, cannabis é cannabis e ela é medicinal, mas não existe a cannabis medicinal e a cannabis recreativa é uma coisa só dentro de vários espectros da planta, porque existe o cânhamo industrial que não tem tanto THC, não é um arbusto, é uma planta comprida, então a fibra é muito utilizada para produção têxtil. Então, com a Social Weed, a gente teve a oportunidade de conhecer pessoas que estão envolvidas com isso. A gente fez um filme muito legal com a Lili, que é uma parceirona nossa lá de Portugal, que ela tem a Sete Irmãs, que é a empresa dela, que elas produzem fibra a partir do cânhamo. Então, ela tem uma grande plantação e a partir daquela plantação ela extrai a fibra e ela tem uma oficina linda, que é o que a gente aborda nesse filme. A gente mostra para todo mundo como a vivência que é essa oficina, da colheita, do tratamento, de como separar a fibra da estopa e de como transformar a fibra em tecido e daí a partir dali produzir uma roupa ou seja um o que você acessório, quiser, etc. Então é muito bonito você ver esse outro lado. Por quê? Historicamente a gente sabe que a cannabis começou a ser proibida na Europa por causa da briga com o algodão. Então a gente vê que ela é muito reprimida por indústrias, né? Então a indústria do algodão, a indústria têxtil em geral, reprimiu muito a cannabis. Por quê? Baixo custo de produção, alta durabilidade. Isso não é bom para o negócio. E ela não é controlável, né, irmão? Exatamente. Tipo, uma planta É uma erva daninha, ela cresce e é muito legal, né? Porque a gente ainda vai chegar no assunto da nossa expedição, mas a gente viu muito isso no Marrocos, porque ainda tem plantas crioulas lá. O que isso significa? São plantas nativas que não passaram por modificação genética. É uma planta que é a mesma planta há milênios. Então, hoje em dia, existe até uma terminologia engraçada, vamos dizer, que o pessoal fala que já não existe mais a erva de Deus, só existe a erva do homem, né? Que é por causa das cruzas genéticas que o homem foi fazendo. Hoje a gente quase não acha uma planta pura. É só cruza genética para aumentar a potência, para seu uso, né? Exatamente, para o uso que quiser. Para o uso humano. Como é feito com a soja, como é feito com N outras cultiváveis, né? Enfim.
Então, quando você chega num lugar que nem o Marrocos que tem essa planta crioula, você vê que ela é realmente uma erva daninha, porque ela cresce sem controle e não tem como controlar, porque ela cresce sem você precisar irrigar, por exemplo. No Marrocos tem a espécie da beldia que ela cresce com a umidade A do ar. umidade do ar. Existe uma serração que sobe pela manhã nas montanhas Rif, que aquela umidade é suficiente para a sobrevivência daquela planta. Aquela planta está adaptada para aquele tipo de ambiente, né? Porque é um ambiente bastante árido e tudo mais. Então é muito legal você ter a oportunidade de conhecer tudo isso e ver e desmistificar essa questão e desrelacionar a planta com o crime. Não, você está lá, você vê a planta crescendo no solo, o fazendeiro com seu cultivo, a lida deles diária, o cuidado, sabe? Muito louco não só ver, mas como poder documentar isso, né? Acho que é o que seu isso trampo, assim. aí, para mim, pessoalmente, é a parte mais especial, né? Você firma um negócio na história, né, mano? Sim. Porque uma coisa são histórias contadas que não conseguimos documentar de formas físicas, né? E aí outra coisa são coisas que você pega e fala, ó, isso que eu tô te falando agora, dá uma olhada aqui. Sim. Por exemplo, você que tá nesse episódio ouvindo aqui, que é sobre o que eu vou perguntar para ele agora, eles documentaram um processo que vocês vão ver na Expo Cannabis, que é uma exposição, né, da expedição que eles fizeram a Rift Mountains, é assim mesmo que diz, né? Rif. A Rift. E como que surgiu isso? A ideia ou foi um convite? Como que foi isso? Foi uma espécie de um pouco de cada coisa, assim. Tudo começou com uma ideia que a gente tem uma parceirona em Barcelona, que é a Leile, da Girl Seeds. Ela tem um clube lá, ela tem essa marca de sementes e acessórios. Quem não conhece, depois procura Girl Seeds. É muito legal o trabalho dela lá em Barcelona. E ela veio com uma ideia da gente criar assim, uma exposição fotográfica, só que a gente tinha uma outra ideia, que era uma ideia bastante ousada, vou dizer assim. Ambiciosa. Não era muito ambiciosa, era mais ousada mesmo, porque requeria uma série de aspectos que a gente não conseguiu alinhar e a coisa não andou para frente e a gente naquele marasmo de não conseguir fazer acontecer a ideia inicial, de repente o Eric vira para mim e fala, putz, cara, e aí, né? Seria tão legal se a gente conseguisse produzir alguma coisa, mesmo não dando certo isso, o que você acha? A gente discutindo ali, de repente, eu não lembro se foi ele ou se fui eu que surgiu a ideia, assim. Putz, e o Marrocos, cara? Tem aquele contato que a gente tem um amigo muito próximo lá, que é o Tomás, da Só Bons Fumos, que faz um trabalho incrível de guia lá no Marrocos e leva o pessoal para ter essa experiência das fazendas e tudo mais. E ele já havia comentado com o Eric bastante vezes, assim, sobre a possibilidade de a gente fazer uma parceria e desenvolver um trabalho lá e, de repente, um documentário ou o que fosse, né? E aí surgiu essa ideia de Marrocos, veio meio de supetão, aí o Eric já falou, pô, vou falar com o Tomás, e de repente a gente costura uma coisa aqui, o Tomás já abriu todas as portas pra gente lá no Marrocos, falou, venham, venham, vai ser incrível isso, vocês vão documentar e vai ser demais. E a gente já foi meio que, era engraçado, porque a gente botou na nossa cabeça tão forte que a gente ia expor isso na Expo Cannabis, que pra gente era certeza, a gente tava indo a gente falava para as pessoas, nós estamos indo fazer esse material para expor na Expo Cannabis, tá ligado? Era aquela coisa que você joga pro universo mesmo. O que você tá fazendo? Amanhã eu vou pro Marrocos que eu vou expor uma exposição. E aí, lá. Depois que tava tudo feito, o Eric me liga um dia e fala, mas eu não consegui fechar com os caras, você não acredita? Eu falei, não, acredito, sempre acredito. Quando você sente o fio da coisa, né? Você sente o fio da coisa. O Joel J que fala que é isso, né? Ele fala, você já reparou que todo mundo que realiza um sonho fala assim, eu sabia. Eu sabia, é louco. Eu sabia, isso, né, mano? É louco. Você sente o fio passar e aí ele ainda é inexplicável antes de ser ideia. Sim. Você sente e aí você já sente tudo o que ele é. Loucura, né? Não, o que ele é em pele, o que ele foi e o que ele vai ser. Então você já sente o que é, né, mano? Total. Certo, e aí foi meio assim, tipo, a gente não teve muito tempo para planejar, sabe? Essa ideia toda surgiu, eu acho que na segunda semana de agosto, e em setembro a gente estava lá já. Certo. Só que a gente
por falta de recurso, por falta de tempo também, pô, a gente se propôs a realizar um trabalho que eu acho que a gente precisava de 30 dias, e a gente fez em 3. 3 dias de trampo no Marrocos. Por quê que eu acho que precisa de 30? Para você ter uma relação mais estreita com aquelas pessoas que estão ali vivendo aquele dia a dia. Mas a peça fundamental nessa história toda realmente foi o Tomás, porque ele já tem esse relacionamento estreito com essas pessoas. E aí ele conseguiu fazer com que a gente bebesse dessa intimidade dele. Tipo, ele trouxe a gente para a família dele de lá, entendeu? Porque ele tá sempre por lá, tá sempre levando grupos, então o pessoal recebeu a gente super de braços abertos mesmo. Tanto que a gente almoçou na fazenda lá que o cara cozinhou pra gente, sabe? Mesmo o cara pra que quem tá no bateu episódio lá, que não sabe o que é, o que que é? O que é o quê? Desculpa. A o que comida? que é a Rif? O que que Eu vou é... contar pra você. A Rif Mountains é a cadeia de montanhas no Marrocos, que é a maior produtora de haxixe no mundo. Então, o haxixe marroquino, que a gente tanto ouviu falar a nossa vida inteira, vem de lá. Então, a gente foi lá conferir em primeira mão para trazer para o pessoal em imagens, né, tudo o que acontece ali, como é feito aquele haxixe, sem romantizar nada. Quero que o pessoal veja e tire suas próprias conclusões. Aquilo é um processo tradicional, milenar, porque é aquilo que a gente falou das plantas crioulas, elas estão lá desde sempre, cara. Antes de todas aquelas pessoas que estão lá. Você tá entendendo? E é muito louco, porque é tão tradicional que a ganja é proibida no Marrocos, o comércio dela, e o consumo também. Mas o rei autoriza essas pessoas que vivem nessas montanhas a ter o seu cultivo e fazer a sua subsistência a partir dali. Agora, como eles... É aí que começa a entrar a coisa negativa, porque como é proibido o comércio, mas eles são autorizados a viver essa tradição, como é que eles vão tirar sustento disso se eles não podem vender? Faz e fuma tudo? Aí é tráfico, né? Então aparece muita gente que compra e aí leva para a Espanha, leva para Portugal, traz para o Brasil, se espalha para o mundo inteiro, né? Mas a nossa ideia foi realmente trazer o que é concreto de lá, porque, pelo menos no meu imaginário, desde a primeira vez que algum amigo trouxe ali um hashi do marrom para experimentar, eu falei, caraca, que irado isso daqui, né? Tem um cheiro diferente daquele pretinho, não sei o quê, também não cheira igual a ganja. Como é que isso é feito e como é que, né? São as coisas. Então aquilo sempre habitou o meu imaginário. Eu, pô, como contador de histórias e fotógrafo. E apaixonado pela sempre erva. as imagens me vêm assim, eu sempre imaginei uma coisa e eu falei, bom, eu preciso ir lá conhecer o que é de verdade. E era mesmo o que você imaginava? Nada a ver. Como que é a parada? Conta do processo. Pô, o que vocês documentaram? Quem tá aqui no episódio e for na Expo Cannabis ver essa exposição, o que eles vão encontrar lá? O que vai ter nessas imagens? São imagens lindas de paisagens incríveis, porque é uma região montanhosa, com vales, e aí você vê aqueles vales verdes. Tudo que é verde é ganja, brother. Não são milhares, são milhões de plantas. É um negócio assim, a perda de vista. Então vocês vão ver isso. Vocês vão ver um pouquinho do cotidiano deles lá, as pessoas trabalhando, claro, tentando sempre preservar a identidade delas, porque elas fazem questão que seja assim. Então, realmente não trouxe muito retrato dos trabalhadores, mais detalhes, a gente vai ver detalhes de mãos, isso e aquilo. Teve um músico que topou fazer um ensaio, porque a gente queria retratar todo o processo. Então, a plantação, a colheita, o processamento disso, o produto final e o consumo. Então, no ensaio do consumo, a gente tem um músico local lá, que vocês também vão ver consumindo da maneira mais tradicional que eles têm, que é com um cachimbo super longo, que eles chamam de sebse. Que queima na pontinha, queima assim, na né? pontinha. Eles têm uma pontinha de cerâmica que, quando já está muito tostada, ele só arranca, joga fora e põe uma outra nova, assim, é de barro. Sabe? Se você for no stand da Social Weed e lá do Erva Livre também, você vai ver isso. Só ver, você vai poder só ver, tá? Vai lá, você vai poder ver. Fechou? Procura a gente lá e pede pra gente mostrar o sepsi. Seguinte, como é que usa. Pega esse vídeo e manda pra pessoa que fuma um com você aí. Você vai ter a chance de ver na Expo Cannabis Brasil
o famoso marroquino, na mão dos marroquinos, sendo feito, sendo plantado, sendo consumido. Exatamente aquilo que você fala, esse aí é o marroquino, você vai conseguir ver a fonte da parada lá nessa exposição. Então visite a gente lá na Expo Cannabis dia 15, 16 e 17 agora de novembro. E vai lá também que o Erva Livre vai estar recebendo você para ser entrevistado no nosso programa, ou você também pode entrevistar um seu amigo, sabia? Se você tiver com alguém, encontrar alguém na Expo Cannabis que você queria trocar um papo no nosso cenário, é só você chamar a pessoa e ir direto lá no nosso stand na Expo Cannabis Brasil, que você vai poder entrevistar essa pessoa que você chamou. Então, Muito legal isso o que aí. mais te surpreendeu em ver, tipo, no processo? Eu acho que Que você fala, isso eu não imaginava, mano. o trabalho feminino. Eu realmente não imaginava. Quão dependente do trabalho feminino aquelas plantações estão. Porque são elas que atendem as plantas. E eu acho isso de uma poesia cabulosa, né, mano? Foi muito difícil pra gente conseguir foto, porque, primeiro, eu não podia mostrar rosto. Eles diziam que a gente podia fazer foto, mas que a maioria das pessoas não gostariam de que fossem feitas essas fotos. Então, que estaria tudo bem fazer as fotos à distância. O que acontecia é que quando a gente aparecia na plantação, a notícia corre rápido, né? O pessoal com câmera, não sei o quê. Então, o pessoal intocado. Cara, ninguém na plantação. Então, uma das nossas missões nessa viagem era conseguir captar essa questão da umidade da manhã que torna sustentável a vida para aquelas plantas crioulas, né? Então, a gente acordou super cedo um dos dias, foi para a plantação antes do sol nascer e ficou lá, meditando e esperando que o sol nascesse. Como a gente estava lá muito cedo, as primeiras pessoas, antes de se ligarem que a gente estava lá, começaram a sair para trabalhar. E aí, meu irmão? Aí o shutter estralou, como fala. Mesmo. Era foto assim, ó, foto da vida. Tá acontecendo na tua frente, né? A foto da tua vida. E você fala, meu Deus do céu. Quase o casamento. Eu tô aqui, nesse momento, eu tô aqui agora, eu tô no lugar certo, na hora certa. Essa pessoa tá com traje típico, com balaio nas costas. Não pedi nada, né? Tipo, eu sei lá, não dá pra insistir o suficiente pra vocês irem ver essa exposição, porque realmente tem ali uns tesouros que, se eu fosse só espectador, eu estaria alucinado de ver. E tendo eu já tô feito as ansiosão. fotos, eu tô tipo, cara, eu tô muito orgulhoso e contente, né, cara? Acho que é só de ter tido essa experiência e poder trazer isso, porque é isso, né? Contar uma história, é isso que você falou. A gente já ouviu 1 milhão de histórias do Marrocos. Só que é pouca coisa que a gente realmente viu de lá, de verdade. Não sei nem se você pensa no Marrocos quando alguém fala do marroquino. Agora é impossível não pensar. É antes, né? Antes era Marroquino aquela coisa. Haxixe. Marroquino. Hoje eu pego um haxixe marroquino, é muito louco isso, cara. Eu tive essa experiência esses dias e foi alucinante. Eu fechei o olho, eu senti o cheiro da terra de lá. Então, assim, isso traz essa questão do terroir. E foi uma coisa muito louca, porque eu senti o cheiro, me veio aquela memória afetiva, sabe? De sensação, voltei pro lugar. Uhum. E eu acho isso uma coisa muito linda na ganja, né? O pessoal do vinho fala que o vinho tem. Eu não sou grande entendedor de vinho, mas acho que é legal para a gente fazer um paralelo. Para quem entende de vinho, sabe que aonde foi plantado, o clima, etc, etc, tudo influencia. Bom, no mundo da cannabis é super igual. Então, ter tido essa experiência de ter conhecido, depois sentido o cheiro, ter voltado, eu acho que isso que é o que eles chamam de bagagem da vida, né? Por isso que vale tanto a pena a gente viajar, porque a gente conhece coisas e depois a gente tem contato com outras no futuro que nos faz voltar e saber da onde é a referência, da onde veio. Eu acho isso de uma riqueza incrível e para mim é uma honra, um privilégio, e também uma responsabilidade, né? Compartilhar dessas minhas experiências e poder trazer essa referência para pessoas que de repente não têm essa oportunidade ou não têm a possibilidade de realizar uma viagem dessa, até porque é complicado, né? A gente sabe do privilégio que foi conhecer o Tomás e tudo, as portas que ele abriu pra gente, porque eu já fui como turista e foi bem diferente a minha percepção lá. Não vi plantação, não vi pessoas. Não... Cara, vi, mas o tratamento é outro, sabe? Então, assim, eu acho que por vezes uma pessoa que
não sei, talvez não seja tão desprendida e aberta para o desconhecido, possa se sentir intimidada ou insegura. Então é realmente alguma coisa assim delicada, sabe? Não acho que é para todo mundo, mas é isso. O legal que das fotografias é que é democrático. Isso sim é para todo mundo. A informação tá lá, a pessoa pode aprender e a gente vai estar lá na exposição contando a história de tudo. Então é o seguinte, é como ele disse, né? Não são todas as pessoas que têm tanto privilégio de viajar para lá e conhecer o que está lá, né? Mas que bom que vocês conseguiram trazer isso para a gente de alguma forma, de uma forma documental da fotografia, que aquilo a gente consegue ver, né? Eu acho que é o mais perto de estar. Sim, com certeza. Talvez seja ver, né? Pô, e além de ver, vocês vão encontrar a gente lá, tanto eu quanto o Eric, quanto o nosso time vai estar lá na feira para contar a história por trás de cada foto. Então acho que vai ser um momento especial de não só ver o material, mas de acessar essa cultura, né? Ouvir diretamente de quem esteve lá fazendo isso. Então acho que vai ser interessante. Perfeito, legal falar disso, do acesso a essa cultura, que é um dos braços da Social Weed, né? Exato. Mas para quem está aqui no nosso episódio e só conhece a Social Weed pelo nome, como que ela impacta, ou quais são os serviços que vocês trabalham para... Então, a Social Weed nasceu como uma produtora audiovisual, focada no mercado canábico, especialista em cannabis, né? E se desdobrou ao longo de 5 anos, que a gente foi agregando novos parceiros, em 2 braços, basicamente, que é o Social Weed Culture, e o outro que é a Social Weed Creative, que é o lado mais criativo e o lado mais de cultura. O nosso lado cultural, a gente tenta enaltecer e trazer histórias como a que eu contei aqui, da Lili, né? Pessoas que são empreendedoras e que trabalham diretamente com a cannabis, e num sentido que a gente vê uma transformação, né? Algo que possa realmente mudar a concepção das pessoas do que é a cannabis. E no Creative, a gente trabalha com eventos, ativações, a gente trabalha ainda como produtor audiovisual para marcas, a gente faz peças publicitárias, campanhas para web ou para televisão, e nesse núcleo todo, toda essa parte de evento é muito legal, porque a gente tem bastante experiências, sabe? Todo 4/20 a gente tenta ter um evento lá em Lisboa, a gente ainda não organizou um aqui em São Paulo, mas temos planos de... Vamos ver o que o futuro nos aguarda, né? E aí, nesse universo, dia 15 agora de novembro, tem um dos eventos que a gente está produzindo, que é a Festa Toca Flores, que vai acontecer na Casa Rocambole. Perfeito. E que vai ali na Vila Madalena, né? Exatamente. No antigo Centro Cultural Rio Verde. Exato. O pessoal que conhece. Espaço clássico. Clássico. Se você é de São Paulo, você já sabe. Se você não é de São Paulo e vai estar aqui em São Paulo, já saiba que é um lugar de você participar do culture da Social Weed, que é sentir essa cultura canábica bem em meio de eventos como a Expo Cannabis, assim, vai ser foda. Então, vão ter pessoas que vão da feira para lá, então acho que a comunidade toda vai estar ali presente, ou pelo menos uma bela fatia. Acho que quem for em busca de networking e diversão vai ser basicamente isso, vai ser diversão e conhecer pessoas interessantes desse mercado, ou dessa comunidade que a gente está construindo, né? E espero ver vocês lá. Se vocês ouviram falar da festa aqui pelo podcast, avisa lá que eu vou preparar uma surpresinha para vocês. Mais uma vez, obrigado, irmão, por ter vindo aqui no episódio. Valeu. Eu queria saber a quem a gente pode agradecer também, que ajudou nesse processo todo de vocês fazerem a expedição, de expor na Expo Cannabis e tal. Eu tenho alguns parceiros que eu preciso agradecer, nem sei se vou lembrar todos de cabeça, mas o Hasher Club apoiou a gente, assim, de prima, quando a gente deu a ideia da... É um clube de haxixe. É um clube lá de Barcelona, é um clube canábico lá de Barcelona, né? Eles têm hash, eles têm ervas, eles vendem extrações, enfim. E o clube é incrível, tem que ir lá conhecer, porque é um dos melhores, na minha opinião. Eu já prometi Não é só porque os caras apoiaram o nosso projeto, é realmente porque quando eu vou para Barcelona é meio que parada obrigatória lá. É house, né? A galera lá sempre é muito maneira, então tem que agradecer demais. Tem que agradecer também a Green Culture, que é uma rede de lojas de Portugal, né, que o Marcos, que é dono dessa rede de lojas, também é um grande apoiador do nosso trabalho, está sempre ali de prontidão para... seja para o que for. Já precisamos dele para N motivos. É parceiro, né? É nosso parceirão.
a Leile mais uma vez, né, que foi uma das pessoas que trouxe essa fagulha que acendeu essa labareda toda, que foi essa expedição, a loucura que foi tudo. Imagina, né? Setembro a gente fez isso e agora que é novembro a gente já vai expor. Então, são essas as principais pessoas. Quero agradecer meu sócio, Eric, que não está aqui, né? Eu estou aqui em nome de nós dois, mas é o meu irmãozão, é quem faz acontecer. É o cara que realmente roda a baiana aí e conecta todo mundo, né? E todos os pontos, né? Ele é, na verdade, a cara mais conhecida da empresa. Ele é o social do WID. Ele é o social do WID. Eu sou o WID do social. E assim a gente se encerra. Beijo pra todo mundo. Obrigado por ter assistido a gente até aqui. Venham nos visitar na Expo Cannabis Brasil. Se você não adquiriu ainda o seu ingresso para a Expo Cannabis Brasil, saiba que você tem o cupom SOCIALWID, que você vai ter 10% para o seu ingresso. Então essa é a hora de você adquirir. Tem o link aqui embaixo para você já ir direto comprar o seu ticket, a sua entrada, e vá nos visitar lá, porque a gente vai ter um espaço juntos, que vai ter essa exposição da Reef Mountains, que ele citou aqui, e também o Erva Livre vai estar lá esperando você, que eu quero saber o que é a erva para você, e se você quer saber o que é a erva para alguma pessoa, você também pode ir com essa pessoa lá no nosso cenário, perguntar para ela e registrar isso para a gente veicular junto nas redes sociais e levar cada vez mais essa cultura canábica para as outras pessoas e compartilhar entre nós, né? Com certeza. Muito obrigado, irmão, muito obrigado mesmo por ter topado trazer esse papo todo aí pra gente. Porque normalmente uma obra, né, a gente sabe que a obra é a melhor coisa para falar sobre ela, né? Com certeza. E você poder contar como que se fez a obra, saber como que o cozinheiro cozinhou, é um negócio assim muito louco, assim, de conseguir acessar ainda mais essa cultura. Muito obrigado para você que também está aí nesse episódio, sentado, ouvindo, assistindo esse episódio. Você faz acontecer esse programa, você faz a erva ser cada vez mais livre, porque é isso, né? Ela é livre, mas ela precisa da nossa mão para passar. Não que ela precise, ela vai crescer. Mas se a nossa mão puder ajudar, né, dar um pouquinho de contrapartida ao que ela faz pela gente. Também se inscreva no nosso canal, certo? Se você está aqui no nosso episódio, já percebeu que tem alguns parceiros por aqui, por exemplo, essa camisa de cânhamo, 100% cânhamo. Você ouve as pessoas falar, roupa de cânhamo é meio dura, isso é um papo extremamente antigo. Olha a leveza dessa camisa que eu estou usando, é uma camisa de cânhamo, 100% cânhamo, da El Hype Couture, que você vai encontrar aqui nesse link da descrição, além desse QR Code, certo? E com o cupom HYPEHS, você consegue 12% de desconto, então já aproveita lá para conhecer os produtos e toda a linha de cânhamo da El Hype Couture, certo? Se você também quer montar o seu kit, comprar o seu kit, ou você quer montar um kit com a sua marca, com a sua cara, e você não sabe como fazer isso, é só contar com a Nós Que Tá, ó, esse copo aqui de cânhamo da Nós Que Tá, por exemplo, que eu tomo água no episódio, você pode encontrar lá ou produzir com a sua marca, com a sua cara, com o seu nome. É só você clicar aqui nesse link da descrição que você vai encontrar tudo para headshop, tabacarias, para você empreender ou para você montar o seu kit, certo? Lembre desse QR Code aqui, você também vai ter acesso lá. E ó, já nesse embalo de papo que a gente está sobre poder empreender e fazer as suas coisas, como eu disse, dos acessórios, você sabia que a Strabe já oferece cursos? A Strabe, contando para vocês, a Strabe é uma empresa de redução de danos em vidro. E eles, além de vender as piteiras de vidro personalizada para você ou não, já com a marca da Strabe, desde piteiras simples até joias, eles também oferecem cursos para você se capacitar e começar a trabalhar com a cena canábica, né? Por exemplo, suponhamos que a erva é o carro. Hoje não pode se vender carro no Brasil, mas você precisa de banco para o carro, volante, capô, tinta, entendeu o que eu estou querendo dizer? Já existem outras formas de você empreender e viver da erva no Brasil, não necessariamente tocando na planta, como, por exemplo, criando piteiras de vidro para redução de danos, que além de você trabalhar com uma coisa para você, você também está trabalhando com uma forma de reduzir os danos dessa sociedade, dessa comunidade que usa a erva de alguma forma. Então, aqui nesse link da descrição, você consegue ter cursos de vários níveis de aprendizagem, né? Você consegue ter um curso para saber como viver disso, até a faculdade do vidro, com pessoas que te acompanham e fornecem os produtos para você trabalhar, começar a criar sua empresa, te ensina a vender, se posicionar digitalmente. Então é só você clicar aqui no link que você vai encontrar
esses cursos. E falando em posicionamento digital, a Growfast, que é quem faz o nosso posicionamento digital aqui na Erva Livre, que pode trabalhar com o seu marketing, com o seu tráfego, com seus designs, ou seja, com todo o posicionamento digital da sua empresa ou do seu serviço. E eu estou falando aqui não é publicidade, é quem faz o nosso mesmo, para você saber que funciona. Eis que chegou em você aí esse episódio. É só você clicar aqui nesse link também para conhecer o trabalho da Growfast, que vai te ajudar em todo esse seu posicionamento digital, certo? E se você também precisa de edição de conteúdo, gravação de conteúdo, captação, quem faz o nosso episódio aqui é o João Gabriel, que é quem trabalha com todos os cortes que vocês veem aí. Com esse episódio que você está vendo ou ouvindo, foi o João que preparou e deixou ele lindo, que talvez ele não possa ter sido gravado tão lindo assim, mas ele deixou. Então, se você precisa desses serviços de edição, de pós-produção, de captação, de audiovisual, é só você chamar o João e contar com ele, como a gente conta aqui no Erva Livre, certo? Se inscreva no canal, não perca tempo, já tá vindo um novo episódio para vocês aí e vá nos visitar, certo? Na Expo Cannabis Brasil. Muito obrigado e uma ótima semana para vocês.